Quem nunca perdeu algo ou alguém na vida e reagiu no desespero que se segue após a tragédia, responsabilizando Deus por isso? Uma dor, uma lágrima, um sofrimento. Ou já o sentimos, ou já sentiremos neste mundo um dia, pois a própria vida é feita de alegria e tristeza, que sucessivamente nos acompanha até o último momento da nossa existência. O cãozinho do Júnior partiu, quer dizer, morreu, e ele ficou muito revoltado. A confusão emocional crescente do menino acabou prejudicando seu relacionamento com o Criador, a ponto de fazê-lo esquecer dos ensinamentos de Jesus sobre o amor e a bondade divina. A criança, por um momento, distanciou-se do único socorro para todas nossas angústias. O menino que odiava Deus. Por que levou meu cãozinho, Bidu? Eu te odeio! O senhor não gosta de ninguém! Flupt! Pode me matar, eu não me importo! Ai! Caramba! Chuva! Vai me matar? Tudo bem? Eu não sei nadar, e agora? Eu estou boiando! Milagre! Milagre! Uma pausa no meu ódio e revolta para agradecer pela vida. Mas depois o senhor já sabe, né? Um dia após a sua triste perda, Júnior teve um sonho horrível e inexplicável. Sonhou que era um cavaleiro medieval, armado com uma espada mágica, subir numa montanha para desafiar o Criador. Depois de todo o esforço da escalada, nada encontrava lá em cima. Só a monótona de um vento dispersivo, fazendo as folhagens entoar um estranho canto. Irado, o pequeno soldado começava a vociferar. O que está esperando? Apareça! Mas apenas a música da folhagem como resposta. E ele continuava a gritar. Eu te odeio! Apareça pra gente duelar! O vento se tornava mais intenso e dissipava suas vozes entre os montes. Hoje só sai um vivo daqui! Por fim, o guerreiro solitário conseguia pronunciar essas últimas palavras antes de cair estafado sobre a terra fria. A luz crepuscular tentava iluminar suavemente sua face escondida sobre os braços. Ninguém respondia a seus apelos de luta. Ninguém. Então um choro amargo e profundo se fez ouvir e misturou-se com o rumor do vento. No momento em que o soldado pranteava suas dores, o menino acordou, mas ele continuou chorando. O alarido vindo do quarto atraiu Dona Raquel, mãe de Júnior, enquanto assistia a televisão na sala. Ela se sentou-se na beirada da cama e com carinho retirou parcialmente o lençol que cobria a face da criança, e sorrindo lhe disse: Não fique assim, filho. Isso faz mal pra você. Júnior, ignorando o conselho materno, perguntou: Por que Deus não impediu que o Bidu morresse? Ele não é o Todo-Poderoso, o soberano do universo. Soluçou profundamente e repetiu: Ele não pode tudo. Ele não pode tudo. Dona Raquel já havia respondido aquela pergunta, mas sem sucesso. Por isso se levantou a fim de buscar água para o filho. Quando voltou, ele não estava mais no quarto. Preocupada, chamou Rutinha, sua filha mais nova, e a mandou ir atrás dele. A menina protestou alguma coisa, mas em seguida, um pouco aborrecida, foi cumprir a ordem recebida. O garoto saíra de casa, desolado. Os 2 dias que se passaram depois do enterro de seu cãozinho ainda não tinham sido suficientes para acalmar as dores de seu coração sofrido e magoado. A lembrança do seu querido poodle era intensa. E neste momento a ausência, a pior companheira dos solitários, destruía as lembranças que tentavam nascer como consolo. A mãe já procurara acalmá-lo, supondo que Deus, de certa forma, devia preservar as coisas boas da terra no céu. Entretanto, essas palavras não surtiram nenhum efeito consolativo para a criança. Neste momento, o menino caminhava numa infelicidade profunda, chorava e falava ao mesmo tempo, lamentando. Parecia com um triste profeta Elias, quando perseguido pela rainha Jezabel. Refugiou-se no deserto, sentindo-se extremamente só. Assentando debaixo de um zimbro, entregou-se à depressão. Nada faz sentido nessa vida! Deus, eu te odeio!
exclamou o garoto angustiado e prisioneiro do próprio infortúnio. Não parecia com um profeta, pois Elias, mesmo no ápice do seu desalento, desanimado e solitário, apenas desejou a morte dizendo: "Já chega, ó Senhor!" Ele nunca atingiria aquele ponto de indignação. As lágrimas ficaram mais fortes, adornando tristemente a face do garoto. As palavras dos salmistas e rei Davi: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã", não tinham o menor valor ou significado naquele momento. Continuou caminhando e desta vez pensando como seria se ele fosse Deus. Certamente faria um mundo diferente. Ele sofria pelo seu cãozinho. Porém, a sociedade estava repleta de dor e sofrimento. O mundo atualmente continuava padecendo de guerras, fomes, doenças, miséria e violência. Ah, se ele fosse Deus, teria feito um mundo diferente. Nada de livre-arbítrio. O homem seria controlado por sua força soberana divina, e dessa forma acabaria com a dor e o sofrimento que tanto prejudicaram a humanidade. Sua vontade boa e perfeita comandaria o universo, e este consequentemente seria bom e perfeito. Mas o que fazia o homem ser um ser humano? Não era vontade? A sua singular capacidade de escolha? Aquelas meditações em que nada aliviaram, pelo contrário. Ficou mais perdido diante da falta de combinação entre a vontade humana e a vontade divina. Uma parecia anular a outra. Júnior ainda não sabia, mas o filósofo Epicúrio no século IV chegara a uma conclusão nada cristã ao tentar entender o problema do sofrimento. Seu pensamento ficou conhecido como o paradoxo de Epicúrio e traduzia a contradição entre a existência de Deus e a existência do mal. Para o pensador grego, um mundo regido por um Deus bom e o poderoso mal não existiria, e um mundo onde o mal existe não poderia ser regido por um Deus bom e poderoso. De repente, o menino parou. O que aquilo tudo tinha a ver com a morte do seu cãozinho Bidu? E, desorientado, voltou a cair em prantos. A dor o transformará completamente. Sua voz era chorosa e seus olhos se tornará a hospedeira da tristeza. E ao mesmo tempo bramia queixas contra o Altíssimo. Jesus, se você realmente me ama, onde estava quando eu precisei do Senhor? Tonhão, que passava ali naquele momento, escutou aquelas pérolas, parou para saboreá-la e depois sorrateiramente se aproximou, como se fosse um predador em busca da sua presa. Ele custou acreditar que o seu missionário preferido estava em crise, chorando e se lamentando publicamente com Deus, e fingindo preocupação, perguntou: "O que houve?" O menino nem sequer encarou, apenas disse: "O Bidu morreu." "Aquele seu cachorrinho mansinho e legal?" O malvado falou isso com segundas intenções. Júnior chorou ainda mais diante dessas lembranças. Tonhão aproveitou o estado de fraqueza emocional do menino para assumir o papel catequizador. "E o que você está esperando?" O menino tentou entender a pergunta. "Como assim?" "Vamos espancar esses crentes que te enganaram, que fizeram você acreditar que Jesus te amava. Você agora vai ser meu braço direito." Como o adversário não viu reação opositiva, continuou esperançoso em suas investidas infiéis. "Esquece esse papo de Deus Pai. O mundo é um caos. Deus não existe, ou não se importa, e pra mim tanto faz." É mesmo? Tinha o formato de uma pergunta, porém era mais uma aceitação tácita racionalizada pela dor. O que era pior, ou Deus não existir, ou não se importar? Tonhão, nem nos seus sonhos mais otimistas, nunca imaginaria que o Júnior um dia iria concordar com ele. Que alegria! Continuou com seu torto raciocínio filosófico. Agora Júnior, um garoto crente, havia formado uma aliança com Tonhão? O garoto mais malvado da rua? Cassete, traduções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se: Ailton Expert, Alan Silva, Branca Pode, Bia Morningstar, Bruno MF Müller, Bruno Ribeiro Ferfer, Caio Pires, Eduardo N, Cid do Não Salvo, Daniel Vieira Barbosa Fontes, DJ Thiago Guari, Andrew Lázaro, Fabiano Pá, Furiônica, Fuyuki, Gabriel Veloz Rocha Lemos, Guilherme Pupim,
Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Heitor Quirino. H. Okiboy Favelado. Homem em Paz. Laudeino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Linto Tupel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Lusca. Margarita. Mr. Kibo. Nara Gordinho. Nina Anderson. Rick Wolf. Nivaldo Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipi de Leu. A Vilma. República toca pro pai. Sara Vida. Satsang Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Zé Milos. Hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.